Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sempre conosco, nos fazendo prosperar cada vez mais, crescer cada vez mais no exemplo e no Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está conosco espiritualmente todos os dias até a consumação dos séculos, assim como Ele prometeu. Meus amados, vamos dar continuidade à nossa lição, a nossa lição bíblica diária desta semana. Estamos estudando a lição 23, cujo título é Agindo em Favor do Irmão. Pensando no irmão, vivendo para ajudar o irmão. Que tema precioso, que tema maravilhoso é esse, que o apóstolo Paulo nos traz a razão de nós vivermos em comunidade, para cumprirmos o mais precioso e prioritário dos mandamentos, que é amar ao próximo como a nós mesmos, para que em segundo momento isso nos conduza ainda a guardar um mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E então, meus amados, vamos para as duas perguntas, as duas reflexões de hoje, da segunda-feira. Mas antes disso, vamos apenas relembrar o que nós estudamos ontem, no início desta lição, quando Paulo pergunta à igreja lá de Roma, por que é que a gente está julgando o nosso irmão? Por que é que a igreja está desprezando o seu irmão, Então, se Paulo traz isso à tona, é porque ele tomou conhecimento de que existia algum caso lá, nessa situação, irmão julgando irmão, ou irmão desprezando irmão. E aí, para que esse vírus não contaminasse a igreja toda, Paulo aplica logo essa vacina da prevenção, mostrando o perigo desse tipo de espírito, desse tipo de pensamento, desse tipo de procedimento na igreja, para evitar que isso se alastre entre os irmãos, E então Paulo deixa bem claro que o tribunal não é aqui, o tribunal não é neste planeta. A gente não tem que estar trazendo o irmão diante de tribunal para estar julgando ele, primeiro porque não tem nenhum juiz aqui na terra, O juiz está nos céus e haverá um tempo para tribunal, um tempo para juízo, que a gente não deve perder o nosso tempo, Aí Paulo traz um exemplo que também, provavelmente, e deveria estar acontecendo lá, irmão julgando irmão, porque um comia somente vegetais, era vegano, vegetariano, porque era fraco na fé, porque tinha sido alienado por alguma doutrina de algum lugar, era fraco. Paulo diz bem claro, tem uns aí que só comem vegetais, é fraco na fé, e outros comem de tudo. Além de vegetais, come também carne, E tal. Aí Paulo deixa bem claro sobre isso, E deixa bem claro, aquele que come de tudo, porque é mais forte na fé, não julgue o que só come vegetais, que é fraco na fé. Não faça isso, Deixa bem claro que Deus aceitou os dois, Um não pode julgar o outro, Nem o que come só vegetais julgar aquele que come carne, e nem o que come carne julgar aquele que só come vegetais. Essa não é a função do homem, E então, hoje na pergunta 3, nós temos aqui a seguinte pergunta: podemos julgar os servos de Cristo? Quem deve sustentá-los? Porque se nós temos o poder de julgar esses servos, a gente também tem que ter o poder de sustentá-los. Se a gente tem o poder de criticá-los e julgá-los, a gente também tem que ter o poder de ajudá-los, Obviamente. Se eu não tenho o poder de ajudar, de consertar aquela pessoa, também eu não tenho o poder de julgar, Criticar por criticar não resolve o problema, Pois bem, Romanos 14:4 diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar.
Então, veja que Paulo diz uma frase aqui extremamente racional para nós, seres humanos, que também somos racionais. Para os servos de Cristo, para os seus servos, os servos de Jesus Cristo, que têm o espírito racional de Cristo. Ele diz assim: por que você está julgando o servo alheio? Olha que pergunta. Paulo está dizendo assim: você só tem autoridade de julgar o seu servo e não o servo dos outros. Já imaginou eu chegar na empresa de um amigo meu e dizer assim: estou dando uma ordem para você aqui, ó. Pode demitir aquele seu gerente porque eu não fui com a cara dele, ele é incompetente, ele fez algo que eu não gosto. O amigo vai dizer: meu amigo, você está se metendo na minha empresa, você manda em alguma coisa aqui para estar querendo demitir o meu servo, o meu gerente? O que você tem a ver com isso? Quem decide se ele vai para fora ou fica aqui sou eu. Não é assim? É isso que Paulo está dizendo. Como é então que eu chego dentro da minha comunidade religiosa e começo a dizer assim: eu não gosto daquele presbítero, eu não gosto daquele diácono, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele membro, eu não gosto daquele, por causa disso, estou julgando ele. Não gostei da roupa dele, não gostei da forma como ele canta, não gostei da forma como ele me olha, não gostei da forma como ele trata as pessoas, né? Abraça, aperta a mão, não gostei não. E eu acho que aquele cara não é crente, não. Vamos tirar ele da igreja aqui. Vamos montar um complô aqui, vamos fazer aqui uma comissão do tribunal de exceção desta igreja e vamos escolher aquele membro ali, porque eu não estou gostando muito da cara dele, não. Ele olhou para minha mulher, ele olhou para o meu esposo, ele fez assim, ela fez isso, fez aquilo. Né? Não é assim que geralmente pode ocorrer em algumas igrejas, em algumas comunidades? Né? Por isso que Paulo pergunta: raciocine comigo. Quem é você para julgar o servo de Cristo, né? O servo que não é seu? Agora, se ele for servo de Satanás e não de Cristo, você também tem autoridade para julgar? Então, por isso que a gente não tem autoridade para julgar ninguém. Porque ou ele é servo de Cristo, ou ele é servo de Satanás. Então, a gente não tem nenhum poder sobre nenhum deles, nenhuma pessoa desse mundo. Sabe por quê? Porque nós não fomos colocados nem por Satanás, nem por Deus nesse mundo como servo de ninguém. Nós somos servos, todos somos servos, ou de Deus ou do diabo. Então a gente não tem poder, autoridade para estar julgando o servo de ninguém. Paulo diz que um dia nós receberemos o poder da parte de Deus quando da transformação, logo após o Senhor Jesus retornar em glória para colocar um fim nas desgraças desse planeta. Aí sim nós julgaremos até os anjos, né? Paulo também estimula, dizendo assim: olha, nós podemos sim nesse planeta julgar as coisas mínimas, não julgar pessoas mínimas, as coisas mínimas. Paulo não diz: vocês não podem julgar as coisas mínimas. Olha, julgar coisas é diferente de julgar pessoas. E muita gente não consegue entender isso, né? Pois é, meus amados. Paulo deixa bem claro: se aquele servo ele está de pé ou ele cai, não é problema seu, é problema do Senhor. E o nosso Senhor é muito competente para resolver esse problema. Nós não somos, mas Jesus é competente, né? E Paulo diz: pela fé, eu acredito que o Senhor é capaz de sustentar. Vocês sustentam alguém, nós somos capazes de sustentar alguém, sustentar na fé, não é sustentar com comida. Não, não somos. Então, não temos esse poder de estar julgando que aquele que come um tasco de carne vai para o inferno ou vai para o céu, e que aquele que não pode comer carne porque a fé é fraca, né? Porque a saúde é fraca também, né? Julgar porque ele é um crente fraco. Eu não posso fazer isso porque esse poder não me foi dado. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que diz assim: quais extremos de crenças sem base bíblica devem ser ignoradas, né? As crenças ou os extremos ignorados, né? Que deve ser completamente ignorado, porque realmente os extremos, todo extremo, ou da direita ou da esquerda, ou o extremo da ortodoxia, aqueles que vivem de tradição, né? Porque a igreja é maior do que Cristo,
ou aqueles liberais, que não está nem aí para a palavra, está nem aí para o que a Bíblia recomenda, porque a Bíblia pede, os mandamentos bíblicos, está nem aí. Vive como ele acha que tem que viver, segue o coração dele e não a palavra de Deus. Então esses extremos, eles são perigosos, porque eles desfiguram Deus no homem, eles desfiguram a vontade real de Deus. O fariseu, ele pegava uma lei e tornava ela muito mais pesada. Ele enrijecia uma lei segundo a sua vontade, segundo o seu padrão, mas ele mesmo não tinha condição de fazer aquilo que ele estava inventando, né? E é isso que Cristo critica. Cristo não critica a lei de Deus, critica a lei dos fariseus. Ele chama de o fermento. O fermento é aquele que cresce a lei, que incha a lei, que infla a lei para ela ficar mais pesada. Cristo é contra isso. Não contra a lei de Deus, como alguns pseudo-pastores evangélicos diz que a lei passou, não serve mais de nada. Não entendeu nada, né, do que Cristo ensinou. Apenas é um papagaio de pirata que está repetindo o que outros ignorantes que não entenderam a palavra de Deus começaram a propagar uma religião de facilidades, uma graça barata pelo mundo, né? E então, infelizmente, tem se propagado isso, né? Então, esses extremos são perigosos. Não só o extremo da ortodoxia, aprisionando o povo a um costume como se fosse a lei de Deus, tradição da igreja, e o outro, uma religião liberal, pode tudo, né? Esses dois extremos são perigosos. Então, vamos para aqui o texto de Romanos 14:5, que diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Veja bem o que Paulo está dizendo aqui. Tem teólogos no plural, desonestos tanto intelectualmente como malicioso e leviano em relação à pregação do verdadeiro evangelho, que tem utilizado este verso para dizer que este verso está falando aqui do quarto mandamento da lei de Deus. Para dizer assim, olha, está vendo? Esse texto está dizendo aqui que Paulo está anulando o quarto mandamento porque diz lá que o quarto mandamento, o sábado do sétimo dia, é um dia sagrado e reservado, mais consagrado do que os outros, é mais sagrado do que os outros. Paulo está dizendo, a quem considere, a quem? Quem é esse a quem? Seres humanos. Só que o quarto mandamento não é considerado, o sábado não é considerado pelos seres humanos, é por Deus. Olha só, imagine Paulo criticando Deus. Quem falando, dando uma indireta contra Deus aqui, seria isso? Claro que não. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque dentro do judaísmo há pessoas que consideravam que o dia de Yom Kippur, que podia cair numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, era mais santo do que o da Páscoa, do que o de Pentecostes. Aqueles feriados que eram chamados de sábados, porque a palavra sábado, no sentido etimológico superficial, pode significar descanso. Ou, nos nossos dias, chamaríamos de feriados, que é completamente diferente do sétimo dia, do Shabat. São coisas distintas. Era chamado de Shabat na língua morta, mas o significado era outro. Então, quando Paulo diz aqui que há lá na igreja de Roma pessoas que consideravam um dia mais sagrado que outro, ele não está se referindo, em hipótese alguma, ao Shabat. Não. Ele está falando de costumes judaicos, como ele estava citando aqui, o costume. Ó. Ele cita em praticamente em todos os capítulos aí, do capítulo 1 até o capítulo 10, 11, falando muito sobre circuncisão, um costume que se cumpriu em Cristo na cruz do Calvário. Mas a lei dos 10 mandamentos, eu duvido que tenha se cumprido em Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque não está escrito em lugar nenhum que as tábuas dos 10 mandamentos que estavam lá dentro do santuário se quebrou quando Cristo morreu. Se rasgou o véu do templo. Mas as tábuas não se quebraram. A lei de Deus é indivisível, escrita na rocha, símbolo de eternidade. Qualquer pessoa que entende o mínimo de tipologia bíblica vai entender isso.
qualquer teólogo desonesto intelectualmente e sem compromisso com a verdade não vai enxergar isso. Porque não tem compromisso com a palavra de Deus, tem compromisso com o seu, com o seu dinheiro, com a sua instituição religiosa. Não está preocupado com verdade, está preocupado com o próprio estômago. E aí, por isso que ele diz aqui, ó, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Ele está falando aqui, ele não está dizendo assim, há quem considere que os 6 dias da semana seja igual ao sábado. Ele não está dizendo isso. Há quem considere que o sábado seja mais sagrado do que o domingo. Ele não está falando disso. Ele está falando de todos os dias da semana relacionados aos dias da semana, de domingo a sexta-feira. Ou, especificamente, ao costume dos judeus. Veja que o livro de Romanos é uma vacina contra a tradição judaica que queria trazer todos aqueles erros, aquele fermento que Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Queriam trazer aquilo de volta, anulando a revelação da graça de Deus, da nova aliança, a atuação do Espírito de Deus, interpretando verdadeiramente a Escritura na mente das pessoas. Era isso que eles estavam querendo anular com a tradição que eles inventaram. Né? Uma tradução de que Cristo abrindo a boca dizendo assim, fique curado no dia de sábado. Trabalhou. Que trabalho tem Jesus abrir a boca e dizer assim, você que está com a mão aleijada, a mão recupere. Está trabalhando dia de sábado, porque você curou a mão. Que trabalho é esse você abrir a boca e dizer que a mão seja curada? Cristo não carregou, passou a manhã todinha carregando 50 sacos de cimento nas costas, não. Aqui eles diziam, cure. Então eles criaram esta lei, que não está escrita em lugar nenhum da Bíblia, que não podia abrir a boca e dizer, fique bom no sábado. Então, esse fermento, que agora é o mesmo fermento agora que está na boca de muito pastor desonesto evangélico, que diz assim, a lei passou. Isso é um fermento. Fermento diabólico que entrou na boca dessas pessoas que não entenderam a palavra de Deus. É o mesmo fermento, só que do outro extremo, do outro lado. São fariseus ao inverso, usando a engenharia reversa do entendimento bíblico, né? Pois bem, então Paulo diz assim, olha, peraí, se vocês estão julgando que o dia de Pentecoste é maior do que o dia da Páscoa, que a festa das trombetas é maior do que a festa das cabanas, que o Chanukah é maior do que Yom Kippur, que Yom Kippur é maior de todos, rapaz, olha o que ele diz aqui, ó, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Se você elegeu, se naquela festa lá o Senhor fala mais contigo, fique para você, isso não é doutrina, não estabeleça doutrina em relação a isso. Mas se você ler todo o capítulo 14 de Romanos, você não vai encontrar qualquer referência aos 10 mandamentos ou qualquer referência, né, à questão do dia de sábado da lei. Paulo cita aqui no capítulo 13 alguns mandamentos da segunda tábua de amor ao próximo, né? Ele cita lá não matar, não adulterar, não roubar, né? Ele não cobiçar, ele cita lá 4 mandamentos, mas eu duvido que nesse contexto aqui qualquer teólogo apresente que ele esteja falando contra o dia aqui, dia sagrado, referente ao sábado, né? Não é Deus, porque Deus quem considerou, Deus estabeleceu, o legislador do universo estabeleceu, é diferente, né? Então, meus amados, que o Senhor abençoe, dê entendimento espiritual a cada um, para que todos realmente cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade, dessa graça nos revelada.